Hello, guys! Aqui é a Teacher Gisele Bertelli com dicas de inglês da Smart English. O tema de hoje é muito legal. Muitos alunos têm essa dúvida: como que eu faço para parar de traduzir e começo a pensar em inglês? Se você tem essa mesma dúvida, fiquem aí e assistam o vídeo. Você pensa diretamente em inglês? Ou você traduz tudo mentalmente? Ai, teacher, o que é pensar em inglês? Pensar em inglês é quando alguém faz uma pergunta para você em inglês ou fala com você em inglês e você processa essa informação na sua cabeça pensando em inglês, ou seja, pensando no significado do que aquela pessoa falou e não traduzindo. Quando alguém fala em inglês com você e você começa a pensar no que ela está falando e tentar puxar, pegar daquelas frases do vocabulário, algo que você conheça, ou tentar reconhecer o que você sabe de inglês, mas associando com português, e aí você começa a traduzir aquilo, fazer esse processo na sua cabeça, passar tudo que a pessoa disse para o português. Em seguida, você elabora uma resposta em português também, e aí você começa um processo de tradução ao contrário, que é passar esse seu pensamento de português para inglês, e aí você expressa através da linguagem. Então, você não está pensando em inglês. Você está fazendo uma tradução mental. O que é pensar em inglês? É quando a pessoa falar com você em inglês, você associar o que ela disse a um significado já em inglês, não traduzir. E aí, quando você for responder, você vai direto para a resposta em inglês, sem pensar em português e depois passar essa resposta para o inglês. Tá um pouquinho confuso? Eu sei. É porque a gente já está acostumado a traduzir. Como eu falo aqui no meu e-book, é natural fazermos isso, mas não é o ideal. Por que é natural? Porque quando a gente vai aprender inglês, principalmente os iniciantes ou na escola, você aprende com tradução. Então, quando o professor te ensina um vocabulário, por exemplo, ele vai te ensinar o que é um book. Ele não vai falar para você, olha, book é um objeto onde tem páginas, letras, capítulos que você usa para ler. Aí você, quando você ouvir a palavra book, você vai lembrar daquele objeto. Então, você não precisa traduzir para livro, não. Então, o professor vai falar assim, book é igual a livro. Você nem pensou no objeto, você pensou na palavra. Entendeu a diferença? O sentido daquilo é a forma daquilo, é a imagem daquilo. A tradução é a tradução da palavra. Book, livro. Significado é um objeto com folhas, com páginas que usamos para ler. Deu para entender um pouquinho melhor? Ah, tá, mas como é que eu faço para pensar em inglês então? Primeiro você tem que se acostumar com a língua. Como que você acostuma com a língua? Ouvindo muito essa língua. Então, baixe podcasts, músicas em inglês, assista muita série em inglês, filmes. E o ideal é que você assista o quê? Séries que você goste. Então, escolha assuntos que você goste. Ação, romance, é terror, é suspense, é série de época, é documentário. Por que isso é importante? Porque você vai criar uma afinidade ali e isso vai ajudar também o seu cérebro a processar toda a informação. Questão de afetividade que você tem com aquilo é muito mais legal, muito mais prazeroso. E aí você vai aprender se divertindo sem nem perceber que você está aprendendo. Então, durante o dia, quando você está lavando uma louça, varrendo a sua casa ou fazendo qualquer outra atividade que não necessite de toda a sua atenção para aquilo, você pode colocar o seu celular tocando. Deixa tocando do lado da pia, uma música, um podcast, vai ouvindo. Então, você vai poder usar a maioria do seu tempo para estar em contato com o inglês. Isso é muito legal. Você também pode, outra dica, é nomear os objetos da sua casa em inglês. Isso é legal também para quem é iniciante, para quem está aprendendo vocabulário novo. Então, a dica do book. Aprendi hoje na escola, no curso de inglês ou com a minha teacher. O que é book? Ah, eu aprendi que é livro. Tá, então eu vou pegar um livro e vou escrever, pegar um papelzinho, um pedacinho de papel, vou escrever book. Aí pego um post-it, colo no livro. Aí aprendi que porta é door. Então eu vou escrever door
no papelzinho, vou colar na porta. Aprendi que cadeira é chair. Vou escrever chair na cadeira. Para que isso, teacher? Para que você treine a sua memória, para que você não esqueça o significado daquelas palavras, sem ter que traduzir, porque quando você olhar, você já vai ver aquilo em inglês e vai associar com a imagem, vai associar com o objeto, e para que você se lembre que você tem que pensar em inglês. Ah, e hoje eu não pensei em inglês. Como assim? Eu vou falar para vocês que vocês têm que fazer atividades diárias pensando em inglês. Então, quando você vira aquelas palavras na sua casa em inglês, você vai lembrar que é hora de treinar, é hora de pensar em inglês. Como assim fazer atividades diárias pensando em inglês? É mais uma dica que eu tenho para dar para vocês. Por exemplo, vou levar meu cachorro para passear. Faço isso todo dia de manhã. Ah, então quando eu estiver na rua com meu cachorro e eu for chamar o meu cachorro, ao invés de eu dizer: vem aqui, menino, vem, eu vou dizer: come here, boy. Come here, boy. Come here. Come here, boy. Come here, boy. Come here, boy. Come here. Man, come here, man. Come here, boy. Entendeu? Vou falar com ele em inglês. Ai, vou falar com meu cachorro em inglês, que loucura. Fala com ele em inglês. Ai, eu vou lavar a louça. O que eu tô lavando aqui? A fork. Deixa eu ensaboar aqui esse garfo. Fork. Você começa a lembrar vocabulário. Então, water. Legal. O que mais que tem aqui? Ah, tem a cup. Tá treinando. São pequenas atividades diárias que podem te ajudar a ampliar o seu vocabulário e a pensar em inglês. Ah, eu já sei que garfo é fork. Não preciso. Tá, mas na hora que você estiver falando para alguém e você quiser lembrar e tiver que usar a palavra fork, você não vai pensar em garfo para depois traduzir para fork. Olha como é cansativo isso, você fazer toda essa tradução na sua cabeça, tudo isso, como é demorado e cansativo. Você vai pensar direto em fork, porque você já treinou ali, ó. Você já viu o objeto, você já treinou, já associou com a palavra em inglês e pronto. Quando você estiver aprendendo vocabulário, não usem o dicionário bilíngue. O que é o dicionário bilíngue? Em inglês, português. Porque você vai estar sempre traduzindo. O que você quer fazer? Evitar a tradução. Você quer pensar em inglês. Então, pega um dicionário monolíngue, um dicionário que tem uma língua só, inglês, inglês. Você vai pegar a definição da palavra em inglês. Isso, além de ajudar você a pensar em inglês, ajuda você a expandir muito o seu vocabulário. Porque ali, quando você está lendo a definição, ou se for um dicionário online, que é mais legal ainda, porque lá tem os exemplos, então você vai treinar as palavras dentro de um contexto, com um exemplo, em frases, você expande muito o seu vocabulário, porque ali você vai aprender o significado da palavra que você está buscando e você vai aprender outras palavras e frases e treinar e pensar em inglês. Então, use o dicionário inglês. Tá? Se prepare para falar inglês. Tenta pensar e adivinhar o que o outro vai falar com você. Você pode se surpreender, porque muitas vezes você adivinha mesmo o que a pessoa vai falar, dependendo do assunto que você está falando. Então, de acordo com a sua experiência de vida, o que você espera que o outro vai dizer para você? Se prepare. Então, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego num atendimento bilíngue. Tá, aquela empresa ela trabalha com o quê? Estude o assunto em inglês. Qual o produto daquela empresa? O que geralmente me perguntam numa entrevista de emprego? Qual é a minha experiência? Qual foi o último emprego que eu tive? Que atividades eu exercia lá? Por que eu saí daquela empresa? Então, você já pensa nas perguntas que vão te fazer em inglês e já pensa nas respostas. E mesmo que você chegue lá e as perguntas sejam diferentes, você vai ter mais segurança para lidar com o imprevisível. Tá? Você vai conseguir improvisar melhor as suas respostas, porque você vai estar seguro, você já vai estar preparado para aquilo. Então, se prepare e tente adivinhar o que o outro vai dizer para você. Converse com você em inglês e converse em voz alta. Gente, isso ajuda demais. Ai, vou parecer que eu sou louco. E daí? Você tá aprendendo inglês, você tá na sua casa, você faz o que você quiser. Até porque você pode fazer isso quando você estiver sozinho, se você se sentir mais à vontade. Então, fale com você em inglês. Por exemplo, quando você for pensar o que eu vou cozinhar hoje para o jantar, você pode pensar isso em inglês. What am I going to prepare for dinner?
O que eu vou... Ó, já pensei em inglês, legal. Então, vou pensar na resposta. Vamos pensar o que eu tenho no freezer. Eu tenho peixe, carne, frango. Oh, I have in the freezer fish, meat, chicken, maybe pork. Viu que legal? Você tá conversando com você mesmo até sobre assuntos que você estaria pensando mesmo. Só que você estaria pensando em português. A gente pensa no que a gente vai preparar para jantar ou não pensa. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem e vou preparar a mala. Eu não penso em português o que eu vou colocar na mala, que tipo de roupas eu vou colocar. Então, vai, pense em inglês. It's cold, I need a coat. Ok, tá frio, preciso de um casaco. Ou tá calor, o que eu devo levar? I can't forget a dress. Não posso esquecer de levar um vestido, porque tá quente. Então vai colocando na mala os objetos e vai falando em inglês. Gente, são coisas simples, atividades diárias, coisas que você pode fazer e praticar em inglês, tá bom? Vai tomar banho? Vou colocar uma música em inglês e vou cantar aquela música, vou treinar o ouvido, vou treinar a prática da pronúncia e vou me divertir. Então, se entreviste em inglês, faça perguntas, responda as perguntas, dê palestras em inglês. Qual que é a sua profissão? Você sabe falar muito bem sobre a sua profissão, sobre o que você trabalha. Então, finja que você está dando uma palestra para um monte de pessoas em inglês. Quando você for dar essa palestra de verdade, você vai arrasar. You will rock. Por quê? Porque você estará preparado. Então, gente, é assim que vocês vão se preparando para o quê? Para pensar em inglês. Não é difícil, não é complicado, basta vocês treinarem todos os dias, colocando aqueles post-its que eu disse, vai fazer você lembrar que você tem que praticar. Coloca um alarme no seu celular, não precisa se forçar a pensar em inglês o dia todo, mas coloca lá um alarme, ó, todo dia às 3 da tarde ou às 10 da manhã vai tocar um alarme e eu sei que eu tenho que pensar em inglês, eu vou parar 1 minuto para pensar em inglês. Começa devagar e aí você vai se acostumando. Tá? Quando você perceber, você está assistindo aquela sua série e está entendendo tudo em inglês. Então não se force, vamos com calma, vai pegando essas pequenas atividades. E caso você tenha outras atividades diárias que você ache legal, que você faça durante o dia, que você lembrou agora e fala, ó, teacher, eu faço tal coisa, seria legal se eu fizesse isso em inglês, não seria? Compartilhe com a gente, deixa lá o seu comentário, ajude outros alunos a melhorarem o seu inglês. Tá? Seus comentários, suas sugestões sempre são bem-vindas. Se inscreva no canal quem ainda não se inscreveu. Gostou desse vídeo? Então, curte o vídeo e compartilhe com os amigos. E não se esqueça de ativar o sininho para que você não perca nenhum vídeo novo. Ok, guys? Thanks for watching. See you then. Bye!